Romanos 8, 26, até o versículo 30 apenas, que a gente vai falar de oração, mas também de um propósito glorioso que Deus tem para nós, né? A gente começou o capítulo 8 falando bastante, né, do Espírito Santo, de nós sermos filhos de Deus, e aí semana passada a gente começou aquela parte, a segunda parte do capítulo 8 que fala do sofrimento. Paulo começou a falar sobre isso e como os sofrimentos aqui se encaixam no plano de Deus, né? Por que a gente ainda está passando por isso, né, se a gente já é filho de Deus? Ele falou em primeiro lugar que a gente precisa de um reajuste de foco, de perspectiva. Ele falou que os sofrimentos aqui na terra de jeito nenhum se comparam com a glória que está por vir. Está esperando um peso de glória para nós e a gente se perguntou, será que essa é a nossa realidade? Essa é a nossa alegria, né? Que uma glória está esperando por nós? Ou será que os nossos olhos estão tão focados, né, aqui nessa terra e nas coisas dessa terra? E aí ele falou que por causa dos sofrimentos tem gemidos. A própria criação, a natureza geme, né? E ela geme em esperança de que o dia vai chegar, que os filhos de Deus, nós vamos ser revelados como de fato filhos de Deus e vai ter a libertação da própria natureza também. Então ele mostrou que depois do sofrimento vem a glória. E nós cristãos também gememos por causa desse peso da decadência, da nossa fraqueza, mas aguardando o dia da redenção dos nossos corpos. Então, uma alegre expectativa que nós temos. Temos essa promessa. Mas a gente está no dia a dia aqui, né? Às vezes os nossos olhos se desviam e a gente tem fraqueza nesse corpo. E esse vai ser o foco hoje, né? A gente tem fraqueza, um dos focos, né? A gente tem problemas com os nossos corpos. A gente às vezes se sente sozinho no meio das dificuldades, porque tem doenças, tem condições físicas que atrapalham, né? Tem ataques espirituais que a gente sofre, tem emoções que às vezes nos dominam, né? Tem a própria preguiça do corpo com que a gente luta. A gente tem problemas com isso e às vezes nesses momentos o céu e a glória parecem tão longe, né? É maravilhoso ter essa promessa, mas eu estou aqui agora, né, passando por aquilo. Existem duas coisas que Paulo vai explicar que nos ajudam tremendamente nesse momento. Primeiro, sempre ajuda uma pessoa ao nosso lado para nos ajudar, né? Alguém que é mais forte, que nos ajuda no meio da tempestade, né, no meio da dificuldade, alguém que nos entende e que nos ajuda. E Paulo vai falar, vocês têm essa pessoa do lado. E segundo, o que nos ajuda no meio do sofrimento é saber que tudo que a gente sofre não é em vão. Não será em vão. As pessoas estão dispostas a sofrerem por muitas coisas e causas, né? No decorrer dos séculos, pessoas foram para as guerras por um monarca, né? Eram causas diferentes. De certa forma, nós vamos para a guerra também pelo nosso rei, né? As pessoas estão dispostas a sofrer, mas ninguém quer descobrir que no final da luta, do sofrimento, no final tudo foi em vão, né? Você lutou por uma causa que nada era. A gente precisa de um propósito para a nossa vida e um propósito maior do que nós, né? Porque ninguém quer dizer, nós vivemos muitas vezes para nós mesmos, mas é um propósito muito baixo, né? Nós precisamos de um propósito muito maior do que isso para a gente entrar também em momentos difíceis. E por isso, a partir do versículo 26 e o versículo 27, ele fala dessa pessoa que nos ajuda. Versículo 26, da mesma forma, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. É na nossa fraqueza, é nesse corpo em que a gente está, né? Porque nós fomos salvos como filhos de Deus, mas ainda estamos
nesse mundo caído, nesse corpo frágil, mortal, fraco, né? Com todos os seus problemas, muitas vezes físicos, né? E quantas pessoas não lutam com uma enfermidade por anos, né? E é uma dificuldade que passa um dia após dia. Todos nós temos a luta contra a nossa carne. E às vezes a carne parece tão forte assim e a gente fala, graças a Deus, um dia não vai ter mais luta contra a carne, né? Um dia a gente não vai precisar mais lutar contra esse bicho dentro de nós que quer nos dominar. A gente também luta com a nossa mente e a fraqueza da nossa mente, né? Porque esse é o campo de batalha que a gente enfrenta todos os dias. São as mentiras que às vezes a gente, né, compra sem checar. Será que realmente é a verdade? É a cobrança que a gente tem de nós mesmos. A condenação, às vezes a distração que a gente tem, né, no dia a dia com tantas outras coisas. Ou a sensação de não sermos dignos, né, diante de Deus. Então é tanta fraqueza que a gente carrega que nos deixa para baixo, muitas vezes. E aí fala, existe alguém que nos ajuda de perto. Graças a Deus que nós temos uma pessoa no sofrimento, na dificuldade, que está do nosso lado para nos ajudar. É o Espírito Santo, Paulo fala. A terceira pessoa da Trindade que habita em todo cristão, que habita em você se você é salvo, né? Se você é cristão. Essa pessoa se chama, no grego, Paracletos, que é uma palavra que quer dizer alguém que vem do seu lado para te ajudar, para te levantar. E a gente já viu no capítulo 8 de tantas formas como ele vem, né, ao nosso lado para nos ajudar. Ele nos ajuda a viver uma vida que agrada a Deus. Não tínhamos como cumprir a lei. Agora, no Espírito, a gente vive, né, as exigências do Senhor. Por Ele, a gente faz morrer os atos da nossa carne. Ele vem e testifica dentro de nós que nós somos de fato filhos de Deus. Ele nos guia, né? Nos guia para Cristo, nos guia no nosso dia a dia. E aqui a gente lê mais uma coisa que o Espírito faz, Ele nos ajuda na nossa fraqueza. E como é que Ele nos ajuda? Que todos nós temos a nossa fraqueza, cada um numa forma diferente, como que Ele nos ajuda? E a gente pensa, bom, a ajuda que eu espero é que alguém me tire do meu sofrimento. Será que o Espírito faz isso? O que nós lemos aqui? Ele vem e nos guia, abre uma porta e a gente sai logo do problema. Ou será que Ele vem nos fortalecendo, dando uma força para quebrar as correntes, para quebrar tudo e sair vitorioso? Bom, com o tempo Ele pode até fazer isso, mas aqui fala que Ele nos ajuda na oração. É na oração que a gente precisa de ajuda. E ajudar, aqui, uma palavra que só aparece uma outra vez nos Evangelhos, com Marta e Maria, quando Marta fala, por que ela não me ajuda? E quer dizer que alguém que está carregando um fardo pesado e outra pessoa vem e não tira esse fardo, mas se coloca debaixo do fardo junto, pega outro lado, né, daquela caixa, sei lá, daquele negócio pesado e carrega junto. Então o Espírito Santo vem e carrega conosco. Ele carrega ajudando na oração. Ele nos ajuda na oração, Ele intercede por nós. Então a gente pode até entender para nós que oração é ajudar alguém a carregar um fardo pesado. Porque a oração é que nos sustenta no meio do sofrimento. Nossa oração por nós mesmos, mas a nossa oração também pelo próximo. A oração que a gente recebe no meio do sofrimento é que nos ajuda a carregar o fardo pesado. Ele intercede por nós, que obviamente não quer dizer que a gente não precisa orar mais, né? Agora toma conta, Espírito Santo, vou no autopiloto. Não, ele não tira o privilégio de nós estamos em parceria com o Senhor através da oração. Ele nos ajuda, mas não tira nem a responsabilidade, nem o privilégio, porque o Senhor ainda nos chama para orar sem cessar. O Senhor ainda fala, vocês não têm porque vocês não pedem, né?
Então, todos os outros versículos da palavra estão válidas. Mas a fraqueza que todos nós sentimos de todas as formas, aqui Paulo aplica principalmente para a oração. É uma coisa que eu já tenho ruminado um bom tempo esses meses, a vida de oração. Falamos sobre isso 2 domingos atrás também. Eu li uma estatística que 90% dos cristãos nos Estados Unidos não têm uma vida de oração constante. Né? E, de fato, para todos nós, é sempre uma área que precisa crescer. Né? É sempre uma área em que você pode voltar e falar, vamos medir o quanto que eu estou dependendo de Deus. Porque Deus nos deu a oração para que a gente sempre lembre de que a gente depende dele, não só para alguma coisa, né? Agora eu preciso de finanças, agora eu preciso de saúde, não. Ele falou, sem mim nada podem fazer. Então a gente depende dele para tudo e a gente precisa lembrar disso. Mas claro que ele também nos deu o privilégio da oração para que a gente participe na realização do seu propósito na terra, do seu plano na terra. A ideia da oração nunca é eu vou realizar a minha vontade, os meus planos, os meus propósitos. O propósito da oração é descobrir a vontade de Deus e orar a vontade de Deus para que a vontade de Deus seja feita. Mas, obviamente, na nossa fraqueza, na oração, a gente tem tempos secos, né? A gente mesmo se culpa por uma vida pobre de oração, né? Por uma falta de dedicação a essa área tão importante para nós. Às vezes a gente passa momentos em que parece que a gente ora e nada acontece, parece que a nossa oração bate no teto e volta, né? Momentos assim. E aí o que o homem faz? E tem inúmeros livros, né? Vamos descobrir o segredo da oração. Vamos descobrir, e se a pessoa volta para a palavra de Deus, ainda bem, né? Mas geralmente são ideias como, e extraindo várias coisas da palavra, misturando, fazendo uma confusão, geralmente é assim. Como que eu tenho que começar a oração para ser bem-sucedido? E como que eu preciso terminar a oração para ser bem-sucedido? Aí você vai ouvir pessoas falando, se você não parar, se você não terminar a oração com em nome de Jesus, amém, Deus vai nem ouvir. E coisas assim. Ou você vai ouvir, se atenta no horário da sua oração. Já ouvi falar que de madrugada a fila é mais curta. E coisas assim. Ou as outras pessoas se atentam na posição da oração, porque o judeu ele orava de pé com as mãos levantadas. Então, se você orar assim, aí que vai dar certo. A outra fala, não de joelhos, você tem que orar de joelhos, que aí... E o homem complica a oração demais, sendo que deveria ser uma coisa tão simples como o respirar, né? Deveria ser uma comunicação simples entre um filho e seu pai, mas a gente que complica. Então o Espírito vem e nos ajuda na nossa fraqueza. E o que o Espírito ora? Aqui ele fala, pois não sabemos como orar. Uma outra versão fala, o que havemos de pedir como convém. Então a gente não sabe, esse é o maior obstáculo, o que orar e como orar. Ele nos ajuda nessas duas dúvidas, né? Primeiro, o que orar? Qual é a vontade de Deus? Primeiro está aqui, né? A gente tem a vontade de Deus revelada através da palavra de Deus, está aqui escrito. Então a gente já sabe o que orar em tantas situações. Será que eu preciso orar, né? Se eu devo me casar com uma pessoa que está nem aí para Jesus e não ama Jesus? Não precisa orar a respeito disso. Será que eu preciso orar que eu estou passando por vários perrengues? Se não, devo de repente ir na loja e levar uma coisa sem pagar? Não precisa orar sobre isso, né? Já está escrito. Mas a gente tem problema em situações específicas em que a vontade de Deus na palavra dele não é explícita.
A gente tem, principalmente no momento de sofrimento, problemas em discernir qual é a vontade de Deus. O que eu devo orar nesse momento? Devo orar pela cura ou devo orar por força para permanecer firme? E as duas orações são legítimas. Qual a vontade de Deus? Não sei, naquele momento. Paulo não sabia. Um certo momento em que ele tinha aquele espinho da carne, ele orou 3 vezes, e depois Jesus até falou, não, a minha graça te basta, não vai ser retirado. E depois, cada vez que surgiu algo semelhante, ele deve ter pensado, será que vai ser a mesma coisa? Agora não sei mais. Eu vou orar 3 vezes e Jesus vai falar de novo? Ou como que vai ser? Será que eu vou passar pela mesma situação novamente? O que devemos arriscar? Porque com certeza a gente deve estar disposto a arriscar certas coisas para o reino de Deus. Arriscar talvez investimentos, o nosso tempo, a nossa própria vida, mas até que ponto? Um cristão chamado John Bunyan, que escreveu Peregrino, muito conhecido, ele ficou 12 anos na prisão por pregar o Evangelho e por não se recusar a novamente abrir a boca e pregar o Evangelho. Mas ele tinha esposa, 4 filhos, um dos filhos era cego. Você não acha que ele ficou na dúvida, orando, Senhor, o que eu devo fazer? Falar que eu não vou pregar mais o Evangelho e sair e cuidar da minha família, que obviamente está precisando, ou ficar na prisão e continuar, ser fiel à tua palavra? Qual é a tua vontade nesse momento? E missionários hoje devem passar pelos mesmos questionamentos. Eu devo sair da China, da Coreia do Norte, fugir talvez de um certo perigo para mim, para minha família, nesse momento, ou devo ficar firme e continuar no meio do perigo? Qual é a vontade? Como? O que eu devo orar? E o Espírito aqui fala, intercede de acordo com a vontade de Deus. Ele conhece a vontade do Pai, mas talvez você não conheça. Então fica tranquilo em primeiro lugar, porque tudo bem de não discernir perfeitamente a vontade de Deus em todas as situações, principalmente no meio do sofrimento, quando passa tanta coisa, pela nossa cabeça. Tudo bem, porque os gigantes da fé passaram por isso. Tudo bem que os melhores santos, os maiores, já passaram por isso. Acontece nos melhores das famílias, Acontece em todo lugar. E tudo bem de não saber exatamente. Mas as dúvidas que a gente tem, e a gente passa por como orar, essas dúvidas podem criar em nós gemidos. Essas dúvidas de como melhor glorificar a Deus nesse momento. Porque essa deve ser a nossa vontade, Não como que eu vou sair dessa, mas o que eu devo fazer para que Jesus seja glorificado nesse momento? Qual é o melhor para mim como filho de Deus nessa situação, no plano grande de Deus? E isso pode causar gemidos. E isso precisa ter alguma forma para sair de nós. E a oração é esse canal de comunicação com Deus. É o único canal que a gente tem para externar os nossos anseios e os nossos gemidos, os nossos medos, tudo que a gente tem, principalmente no sofrimento. Porque imagina o espectro de emoções que a gente passa em momentos de dificuldade. E os salmos estão cheios disso, Todo tipo de emoção que você pode imaginar. Agora, qual dificuldade? Como que eu vou orar por isso? Porque você tem uma língua, talvez 2. Eu tenho 3 que eu poderia orar. Mas mesmo assim falta palavras. Nós não temos palavras, nem se você falasse todas as línguas do homem aqui na terra, você não teria palavras para expressar tudo o que você sente. Então a gente tem esse problema de expressar. E mesmo se a gente tivesse,
como expressar isso. Debaixo do peso de uma angústia, né, no meio da luta, não saem. Então aqui está falando de um modo que o Espírito ora sem palavras. São gemidos inexprimíveis. A única outra vez que essa palavra gemidos acontece, ou aparece, é em Atos 7,34, que fala da opressão do povo de Deus no Egito. E que Deus ouviu essa opressão, né, esses gemidos, que com certeza 400 anos de escravidão, as mulheres, as crianças, os homens chorando, lamentando, né, gritando às vezes, com lágrimas, com angústias. Esses gemidos Deus ouviu e se compadeceu e enviou o Salvador, né, o libertador, que era Moisés. E a gente pode se perguntar, mas quem exatamente está gemendo? E a gente lê que o Espírito nos ajuda com gemidos. Mas a gente pode deduzir que com certeza o Espírito jamais está em falta ou falta palavras para se comunicar com o Pai, né? Deus falando com Deus, né? A terceira pessoa da Trindade com Deus o Pai, não vai faltar palavras. E gemidos, no contexto, a gente vê o tempo todo em relação à criação caída. A natureza geme, nós gememos, tudo tem a ver com a queda. E o Espírito Santo não está, né, envolvido nisso. Então, quem está gemendo? A gente tem uma dica aqui que fala: o Pai sonda os corações. É ali onde acontecem os gemidos, nos nossos corações. Tem a ver com as nossas experiências, o que a gente passa. Esses gemidos são experimentados dentro de nós. Mas eu diria que isso tem origem no Espírito, porque é o Espírito que intercede. Ele coloca isso em nosso coração, então é apenas um eco daquilo que o Espírito está intercedendo diante de Deus Pai em nosso favor. É um eco daquilo que Ele fala, mas está acontecendo dentro de nós. E Ele já sabe, Ele entende e Ele comunica isso ao Pai. Ele ora em nosso favor. E o Pai entende a intenção do Espírito, como diz aqui. Ele sabe exatamente, né, o que isso quer dizer, o que o Espírito deseja orar por nós, e obviamente o Pai vai responder. Obviamente o Pai, assim como respondeu todas as orações de Jesus, né, vai também responder à intercessão do Espírito Santo. É uma resposta garantida. Então, quando nós lemos aqui versículo 26 da mesma forma, e os comentários se dividem muito, se referindo a quê? Eu diria, com certeza, da mesma forma, é um encorajamento para nós, da mesma forma como a promessa da glória, que nós vimos na semana passada, é também um encorajamento para nós. A ajuda direta do Espírito, a pessoa que está do nosso lado, sofrendo conosco, intercedendo por nós, é um grande encorajamento para nós no meio do sofrimento. Mas eu diria até que da mesma forma pode se referir ao contexto logo antes disso, que fala que a gente espera, mas naquilo que não se vê. Porque gemidos inexprimíveis são coisas que você não entende. A gente tem que ter esperança e fé, confiar de que o Espírito ora através de nós, nesses gemidos inexprimíveis, de acordo com a vontade do Pai. Orando por nós, né? Não de alguma forma orando alguma coisa ruim, né? Mas em nosso favor. Nós precisamos crer que o Espírito vai traduzir esses gemidos inexprimíveis para o Pai. E nisso a gente tem até um paralelo com o dom de línguas. Não que isso seja o contexto aqui, mas o dom de línguas, quem tem também um dom, uma ferramenta com que a gente pode falar com Deus, mas não entendemos nada do que falamos, né? Temos que confiar da mesma forma de que o Espírito está orando através de nós, está expressando aquilo que está no nosso coração diante de Deus,
E a gente não entende nada, não sabe. A gente precisa confiar. E voltando para o nosso contexto, confiar que o Espírito vai comunicar especificamente aquilo que você está passando naquele momento. E que o Pai vai trazer as decisões e circunstâncias que você precisa para mais glorificar Jesus naquela situação. Então esse é o primeiro encorajamento. Tem uma pessoa do seu lado que te ajuda. Segundo encorajamento que a gente precisa saber é que nada que a gente passa é em vão. Versículos de 28 a 30. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. Pois aqueles que de antemão conheceu também os predestinou para serem conformes à imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. E aos que predestinou também chamou, aos que chamou também justificou, e aos que justificou também glorificou. Romanos 8, 28, né? Todo mundo já deve ter gravado agora, decorado. Quem não sabe ainda, grava ou da NVI ou da Almeida, não importa a tradução, grava esse versículo, porque quem conhece, quem sabe, quem já passou por muitos perrengues, lembra quantas vezes esse versículo foi uma âncora para nós no meio das tempestades, né? Quantas vezes essa verdade foi uma fortaleza no meio das incertezas. Quantas vezes foi um refúgio, né, na hora das marteladas sobre nós. E é essencial você saber, no meio do sofrimento, que nada é em vão ou será em vão do que você passa. Por isso Paulo fala, nós sabemos. Não nos esperamos, não nos achamos, não nós até desejamos, mas está escrito. Isso é garantido. Nós temos certeza. E a gente pode até intuitivamente adicionar, sabemos que de alguma forma, né? Porque a gente não sabe quando a gente vai ver o resultado desse versículo. Vai ser ainda aqui? Vai ser só na glória, na retrospectiva, né, de tudo que aconteceu? A gente não sabe como Deus vai, né, cumprir esse versículo. Mas a gente sabe que de alguma forma Deus vai realizar Romanos 8, 28. Todas as coisas, nós sabemos que todas as coisas, não só algumas, né? Isso é bom que a gente lembre disso, não apenas aquelas circunstâncias que a gente entende. Já sei que Deus deve fazer isso e aquilo, porque eu já li num testemunho de um outro irmão. E as coisas que acontecem com você e você não tem referência nenhuma, né, de que isso já aconteceu. Também não são as coisas que a gente sabe que a gente estava andando na santidade, estávamos obedecendo a Deus, né, e realmente focado, buscando a Deus. Também não apenas essas circunstâncias, todas as coisas. Sabemos que em todas as coisas, né, Deus age para o nosso bem. Ou essas coisas cooperam ou contribuem. Deus age porque Ele é o autor de tudo isso. Algumas vezes as pessoas comparam a nossa existência com um teatro. O palco é o mundo e nós somos os autores, né? Os atores, desculpa. Mas quem escreveu a peça é Deus. Ele sabe como todas as partes dessa peça, né, precisam se encaixar para chegar no grande finale. Naquele final que Ele escreveu, que Ele deseja. Podemos até comparar com um quebra-cabeça, né? Deus tem a caixinha ali. Quando a gente, né, chega no momento que não sei mais o que fazer, você olha lá, tá, essa peça se encaixa ali. Ele sabe como que é, a gente não. Quem já fez um quebra-cabeça de 1000 peças ou mais, você tem um monte de peça que isoladamente não faz sentido nenhum, né? Poderia ser de qualquer outro quebra-cabeça também. Mas quando você vê
as coisas se juntando, aí você começa a perceber. Tem alguém que sabe o que está fazendo. E ainda tem a comparação com o tapeceiro, uma música de um cantor chamado Estênio Márcios. O tapeceiro, a arte de fazer tapeçaria, que você vai juntar várias cores, como a música vai alegres e tristes. E você vê, está uma bagunça, está uma confusão, né, nesse pano, mas quando você vira esse tapete ao avesso, você vê que é uma linda obra de arte. Mas você só vai virar no final, né? Enquanto isso está tecendo ali, está juntando tudo que precisa entrar nessa obra de arte. Tudo coopera e é para o bem. Engraçado até de pensar, né, que todas as circunstâncias servem a nós. Deus poderia falar, não, vocês são simplesmente ali os meus instrumentos para que tudo se resolva e o meu grande plano seja realizado, mas em tudo ele pensa no indivíduo. Ele fala, é para o seu bem. Deus pensa no melhor para você. E claro que no entendimento bíblico não é aquilo que você julga melhor, né, naquele momento, mas o melhor em vista da eternidade. E por isso ele fala, é para aqueles que são chamados de acordo com o seu propósito. Porque olhando para toda a eternidade, Deus tem um propósito individual para você. E é diferente do que a maioria das pessoas pensa. A maioria pensa que Deus tem que ter o propósito da minha felicidade, que eu vou ser feliz. Mas não é o propósito de Deus, a nossa felicidade aqui na Terra. Claro que a gente deve ser feliz sim, e a gente vai ser feliz com Jesus quando a gente segue Ele, mas o propósito dele não é a nossa despreocupação, a nossa tranquilidade, o nosso conforto, nem que a gente esteja livre de sofrimentos. Mas o propósito para nós, no versículo 29, é que nós sejamos conformes à imagem do seu Filho. Esse é o propósito. Em tudo que a gente passa, Ele está interessado em nosso caráter. E Ele vai permitir que aconteça um monte de coisa que a gente não escolheria, que a gente nem está aprovando nesse momento, mas que a gente seja mais como o seu Filho. Será que quando a gente passa por problemas, pequenos e grandes, a gente considera esse propósito? E a gente se pergunta, como eu estou me tornando mais como Jesus nesse momento? Será que eu estou me tornando mais gracioso, mais compassivo, mais paciente, mais amoroso através desse processo? Ou estou apenas relutando, tentando me livrar de alguma coisa, querendo sair o mais rápido possível? Será que eu estou permitindo que Deus me molde segundo o caráter de Cristo? Esse é o propósito. E fazendo um link com a intercessão do Espírito, é exatamente isso que ele opera, né? Que essa oração segundo a vontade de Deus opera. Ele está orando que aconteçam então essas situações, que Deus traga essas decisões, que aconteça tudo isso para que a gente se torne mais como Jesus. Então, até diria que esses gemidos que ecoam no nosso coração, de certa forma, são como os gemidos da natureza que eram em relação a dores de parto. Porque está nascendo algo em nós. Está nascendo a imagem de Cristo em nós, através dos sofrimentos. E quando, então, provavelmente até através da intercessão do Espírito, vem aqueles momentos, a gente está envolvido diretamente, porque como a gente vai reagir? E muitos anos atrás tinha aquela pulseira, né, o que Jesus faria. Mas é bom a gente se lembrar o que Jesus faria nessa situação, porque é como Jesus que a gente quer se tornar. Né? A gente quer ter o caráter de Jesus. E a gente tem vários exemplos, obviamente, mas eu acho que o melhor exemplo no Antigo Testamento é José no Egito. Né?
Se ele soubesse que Jesus, né, seria o Messias, ele teria ali a pulseira, o que Jesus faria. Em todas as situações, nos piores momentos, ele tomou as decisões certas, porque ele estava ligado com o Senhor, porque ele queria agradar o seu rei, o seu mestre. Nos piores momentos, e aquelas se tornaram oportunidades para ele glorificar a Deus. Quando ele foi abandonado pelos irmãos e vendido. Quando ele foi tentado, né, por aquela mulher dentro da casa onde ele tinha um cargo de confiança. Quando ele foi jogado na prisão. Quando ele foi esquecido dentro da prisão. Né? Todas as vezes ele tomou, com certeza com dificuldades, no meio do sofrimento, a decisão correta. E no final, Deus o usou para salvar a família dele e praticamente o mundo conhecido, né, daquela época, por causa da fome que tinha acontecido. Então nós temos um propósito. Essas coisas acontecem para aqueles que são chamados segundo o propósito de Deus, mas também aqueles que amam a Deus. Aqueles que têm um relacionamento de amor. Porque o maior propósito de tudo está aqui, né? No versículo que a gente leu, que fala no versículo 29, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. O propósito é que Deus tenha muitos filhos, assim como o seu filho Jesus. Muitos filhos que o amam. Isso não é um plano recente, obviamente, mas um plano eterno que lida com o indivíduo, passo por passo. 5 passos com que a gente vai terminar aqui, que ele fala aqueles que ele conheceu antemão. Ele sabia da sua existência antes da fundação do mundo. Ele te conhecia antes de ser formado no ventre da sua mãe. E no meio de bilhões de pessoas que já existiram, que ainda podem existir, ele sabia que você estaria aqui hoje. E a gente pode até fazer a matemática ali na concepção, né? Para você saber que uma certa pessoa vai sair, né, dessa junção ali de homem e mulher. É 1 em 200 milhões que você vai acertar. Porque são tantas probabilidades. Isso é uma pessoa, um ser humano em determinado momento. E a gente está falando de todas as pessoas, né? E todos os cristãos de todos os tempos. Deus já sabia antemão. E Deus predestinou. Paulo não está entrando na predestinação nesse momento, capítulo 9, ele vai falar mais sobre isso. Mas a gente já pode falar, a Bíblia obviamente ensina a predestinação, mas jamais em relação àqueles que não creem. Nunca você vai ver a predestinação falando de descrentes. Então, jamais podemos confirmar que Deus predestinou alguém para ir para o inferno. Não existe isso, biblicamente falando. Ele predestinou aqueles que o amam. Ele escolheu um alvo para todo cristão, que é ser conforme a imagem de Cristo. Então, imagina, milhões de pessoas com personalidades diferentes. Você é diferente que eu, você é diferente da pessoa do seu lado. Mas a imagem de Cristo sendo criado dentro de você, você é aquela pessoa que passa a essência de Cristo numa forma diferente do que eu. São milhões de pessoas vivendo a essência de Cristo em inúmeras formas. Para isso que Ele nos predestinou. E agora entramos nós, né, na nossa vida terrena, que Ele nos chamou. Chegou a hora em que você ouviu a voz de Deus. Chegou a hora que você sabia que não podia ficar sem responder. Você tinha informação demais na sua mão para ignorar aquilo. E o Espírito te atraía. Alguma coisa chamou a atenção de você em Jesus. E Ele te aproximou de si mesmo. E você se aproximou cada vez mais. E então Deus justificou. Você se arrependeu dos seus pecados e, por causa da obra de Jesus na cruz, Ele falou, eu te perdoo. Eu tenho base, porque Jesus já pagou o preço dos seus pecados. Agora, nessa base,
eu te declaro justo, perfeito. Você é amado, você é querido, você é desejado, você é declarado digno, sem obra nenhuma da sua parte. E, mais ainda falando, no passado Deus glorificou. E nesse contexto é o mais incrível, porque é algo que a gente ainda está esperando. Não aconteceu ainda a glorificação dos nossos corpos, mas Deus olha para nós e em Jesus Ele fala, você já é glorificado. Eu já te vejo glorificado, perfeito. Eu já vejo esse processo todo, desde conhecer você antemão, né, até a glorificação. Eu já vejo tudo pronto. E tenha certeza que Deus não faz nenhum erro. Ele já te vê lá no final. Então, se você está aqui hoje, já entregou a sua vida para Jesus, Ele habita no seu coração, saiba que Ele sabe o que faz, Ele sabe o que deixa de fazer para que Jesus possa nascer em você, a imagem dEle, o caráter dEle. E o Espírito Santo está conosco, a gente nunca está sozinho no meio das dificuldades. Está ao nosso lado para nos ajudar para que isso aconteça. Para que Jesus possa crescer e nós diminuir. E se alguém estiver aqui assistindo ou depois, que não tomou essa decisão ainda, é sempre um convite. Venha com a sua vida que você viveu, com os seus propósitos, e faça essa fusão, né? Você pode pegar a sua vida, que hoje tem um certo significado, e fusionar com o propósito eterno de Deus, né? De cada um se tornar filho ou filha de Deus. E aí viver o propósito de Deus todos os dias, de se tornar cada vez mais como o seu filho Jesus. Ser envolvido pelo seu grande amor, até que a gente veja Ele face a face. E é tão fácil, nós já fizemos isso. E cada um que ainda não fez, só precisa se arrepender dos seus pecados, reconhecer que é pecador e dizer, Jesus, me ajuda, seja o meu Senhor e Salvador. Crer no sacrifício de Jesus e aí se tornar filho de Deus. A gente fala que é um evento, né? A gente lembra talvez até a data em que isso aconteceu. Mas para Deus é algo que aconteceu, né? Que começou lá na eternidade passada e vai para toda a eternidade. É algo tão grande que a gente não pode perder de vista. Não é apenas um evento isolado na sua vida, não é apenas uma decisão que você tomou, mas você foi escolhido por Deus. Você pode viver o propósito pelo qual você nasceu, de se tornar cada vez mais como Jesus. Vamos enfrentar tudo com essa lente, com essa perspectiva. E vamos abrir os nossos corações para que o Espírito tenha liberdade para que os nossos gemidos, né, se tornam os deles, ou que os deles se tornam os nossos, né, nos momentos em que a gente não tem palavras. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo Teu encorajamento. Obrigado por ter nos dado o Espírito Santo que está em nós, que está ao nosso lado nos ajudando a passar por muitos perrengues, Senhor. E cada um de nós tem a sua luta, Senhor, tem o seu conjunto de problemas, Senhor. E talvez não seja muito pesado nesse momento, mas a gente não sabe o que está por vir. E a gente sabe o quanto a gente depende de Ti. Por isso, Senhor, aviva nós. Nos aviva, Senhor, no meio da oração. Nos dá uma vida de oração reavivada, Senhor. E nos traz de volta ao Teu trono da graça, onde nós podemos receber o socorro na hora que a gente precisa. Tu sabes muito bem, Senhor, que nós temos passado e como nós precisamos de Ti, Senhor. E declaramos que nós sabemos a verdade de Romanos 8:28. Mesmo que às vezes a gente realmente não entenda, ou às vezes até relute, Senhor. Mas a gente quer crer.
e aceita, Senhor, a Tua palavra como verdade absoluta. E nós nos regozijamos, Senhor, nessa verdade, porque sabemos que um dia, Senhor, nós vemos a imagem perfeita, inclusive a imagem perfeita de Jesus em nós, porque a Tua palavra diz, nós seremos como Ele é quando o vemos face a face. Nós aguardamos por esse dia com grande expectativa, Senhor. E nesse meio tempo, Senhor, queremos que o Teu propósito se cumpra. Constrói em nós, Senhor, esse caráter de Jesus. E nos ajude, Senhor, a aceitar como Jó o bem e o mal, tudo das Tuas mãos, de um Pai que nos ama, que nos entende, que sabe muito bem o que nós precisamos de verdade. Senhor, que os fardos pesados que o Teu povo está carregando, Senhor, seja mais leve nesses dias. Que a gente possa levantar os nossos olhos para Ti, Senhor, no céu e esperar a salvação. Obrigado, Senhor, que Tu estás por vir e que tem glória que está por vir e que nós temos essa alegria hoje já, Senhor. Louvado seja o Teu nome, em nome de Jesus. Amém.